duas cores, eu fiz verde musgo e cor creme. Talvez na imagem da câmera não dê pra aparecer bem a cor, não parece bem verde musgo, parece mais um cinza. Tamanho P, mas lá na descrição do vídeo, eu vou deixar os tamanhos, sugestões de medidas para o tamanho PP até o GG. Você pode seguir aquelas medidas. Então eu vou mostrar mais de pertinho aqui para que vocês visualizem o detalhe do ponto, tá? O mosaico que ele forma. Eu deixei assim, sem nada, sem botão, sem zíper, mas você tem a opção de pôr zíper, de pôr botão, de fazer um cintinho. Também pensei em fazer um cintinho para amarrar, também fica legal, mas eu deixei assim, eu achei que ficou bem retinho, bem certinho, sem botão, sem nada para usar ele assim. Para confeccionar, eu utilizei a lã Pinguim Club. Então foram 4 novelos da cor verde musgo e 3 novelos e meio, não chegou a ser metade do terceiro novelo, da cor creme, certo? Então eu utilizei lá 4, 5, 6, uns 7 novelos, deu para fazer o tamanho P. Então você seguindo o passo a passo, seguindo as medidas, você consegue fazer. É um casaco simples, fácil e bem gostoso de tecer. Então vamos lá para o passo a passo do casaco mosaico. Para fazer esse casaco, eu vou utilizar a lã Pinguim Club, são novelos de 100 gramas. O tex é de 375, são novelos de 267 metros. A cor que eu vou utilizar é a 8652 e a mesma lã na cor 4. Ela me sugere aqui no rótulo uma agulha de 3,5, tá? Então eu vou utilizar para fazer a agulha de 3,5 e vou utilizar duas cores, uma verde musgo e a outra creme, tá? E assim, você pode utilizar duas cores, uma mais escura e uma mais clara para dar contraste, para aparecer bem o ponto. Então, esse casaco, o ideal é fazer com duas cores para aparecer o desenho do mosaico. Então, você, além dessas lãs que eu vou utilizar alguns marcadores, mas se você não tiver, não tem problema, pode usar clipes de papel, você pode usar pedaços de fio de outra cor ou da mesma cor, só para você amarrar e fazer algumas marcações, tesoura, fita métrica. Agulha de tapeceiro, caso você queira para fazer a costura, mas eu normalmente costuro já com a minha própria agulha de crochê, que eu tô confeccionando o casaco, eu já costuro com ela mesmo. Mas eu acho que é isso. Então, para tirar as medidas do casaco, nós vamos fazer por partes. Primeiro as costas e depois a parte da frente, os dois pedaços separados, tá? E por último, as mangas. As medidas, eu vou deixar sugestões de medidas aí embaixo no vídeo, eu deixo para vocês as sugestões de medidas. Eu vou fazer um tamanho P e vou fazer aqui, mostrar para vocês como que eu vou fazer para tirar a minha medida. Caso você não queira usar as minhas sugestões de medidas, que eu vou deixar lá na descrições do vídeo, eu tiro a medida de ombro a ombro, tá? De ombro a ombro, mais uns 5 centímetros. Então, a minha medida é 50 centímetros, mais 5 centímetros, que eu vou acrescentar para o casaco ficar mais folgadinho. Eu vou fazer a minha parte das costas com 50 centímetros, 55 centímetros, tá? A parte das costas. 55 centímetros. A parte aqui as costas. A parte da frente será feita em 2 pedaços, que eu vou fazer com 23 centímetros. Esse aqui é para um tamanho P, tá? Então, 23 mais 23 dá 46.
e aí o restante que fica entre eles aqui para dar 55 a distância é o tamanho da minha gola aqui, tá? Então, eu vou fazer dessa forma o meu casaco, com essas medidas. O ponto é múltiplo de 4. Múltiplos de 4, certo? Então, eu fiz... então, todo o casaco vai ser múltiplos de 4. Então, depois que você tirou as suas medidas ou utilizou as medidas que eu vou deixar nas descrições, você faça um cordão de correntinhas dentro dessa medida e depois você vê se ela é múltiplos de 4 ou não. Você vai contando de 4 em 4 para ver se vai dar certinho. Eu vou fazer o meu cordão de correntinhas aqui no tamanho de 55 centímetros e retorno com vocês para dar as próximas explicações. Eu fiz aqui o meu cordão de correntinhas com 84 correntinhas. Então, atingiu quase 55. Faltou bem pouquinho para chegar no 55. Só que se eu esticar, a hora que eu colocar os pontos, ele vai dar uma aumentadinha. Então, vai chegar no 55. Porque se eu colocasse mais 4, eu achei que ia ficar muito grande, tá? Então, eu fiquei com 84 correntinhas aqui no meu cordão para iniciar a parte das costas do casaco. Então, você sempre inicia pela cor escura para dar o contraste, tá? Depois que eu fiz o cordão de correntinhas, já achei múltiplos, eu vou fazer mais duas, que é só para ganhar altura, tá? Eu faço uma e duas. E vou entrar a partir da agulha. Aqui eu conto 4, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha eu entro com a agulha e faço um ponto alto. Então, essas correntinhas que ficaram aqui, ó, já é um ponto. É o ponto de número 84, certo? Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base que eu tenho aqui. Eu sei que o fio é escuro, não dá para visualizar direitinho, só que é bem pouca coisa, a gente só vai fazer pontos altos com fio escuro, então vai ser tranquilo. O detalhe do ponto vai ser feito com a cor clara, para vocês vai ficar mais fácil de enxergar no vídeo, tá? Mas agora, o que a gente vai fazer é um ponto alto para cada correntinha de base que eu tenho aqui no meu cordão. Não tem segredo nenhum, cada correntinha é um ponto alto até chegar lá no final. Então, eu vou fazer o meu cordão de correntinha, minha carreira com pontos altos. Aí eu retorno com vocês quando eu chegar lá no final para explicar como que vai ser feito a próxima carreira, tá? Então, um ponto alto para cada correntinha de base que eu tenho aqui. Cheguei no final da carreira, fazendo somente pontos altos. Agora aqui eu faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e viro o meu trabalho. Nessa carreira aqui, eu também vou fazer uma carreira de pontos altos dessa mesma cor. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, essas 3 correntinhas já valem aqui esse ponto. Vou por aqui, ó, e faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho na carreira, ó. Toda carreira de ponto alto. Então, quando você terminar a primeira carreira, o ideal já é medir para ver se deu certinho o tamanho e daí dar continuidade, porque às vezes pode ficar maior ou menor, você queira mudar. Fazendo a primeira já dá para ter uma noção do tamanho que vai ficar. Ó, vai ficando assim, ó, a segunda carreira, somente pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a minha segunda carreira de pontos altos até chegar lá no final. Quando eu chegar no final, eu retorno para mostrar como que a gente vai fazer, que agora vamos iniciar o detalhe do ponto com o fio claro. Então, mas eu vou seguindo aqui até o final, fazendo os pontos altos e retorno com vocês. Estou quase terminando a carreira, ó, vim fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, falta só o meu último ponto, que é em cima das 3 correntinhas iniciais. Faço aqui na terceira correntinha o meu ponto alto. Ó, faço o ponto alto, só que eu não termino. Eu seguro essas 2 laçadinhas na agulha, porque agora eu vou trocar de cor. Eu vou finalizar esse último ponto alto com o fio branco.
Então, eu vou pegar aqui, ó, uma ponta dele, ó. Vou pôr aqui, assim, na agulha e finalizo com ele, ó. Já posso iniciar aqui fazendo as 3 correntinhas com o fio claro. Olha só que bonito que fica trocar o fio dessa forma. Agora eu vou soltar aqui um pouquinho e vou mostrar pra vocês. Eu vou amarrar essa pontinha do branco no fio verde, só pra não ter perigo de desamarrar, desmanchar, conforme não vou apertar muito pra não apertar o último ponto, só pra não ter perigo de desmanchar conforme eu for tecendo. Então eu dou um nozinho e fica assim, ó. O que eu vou fazer agora, depois que eu fiz as 3 correntinhas? Eu vou virar o trabalho e vou pegar o fio branco e o fio verde que eu tava tecendo e vou trazer aqui pra cima, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Isso, e assim, ó, e vou trazer aqui em cima da carreira. Que eu vou fazer agora arrematando esse ponto, esse fio branco, essa pontinha, e o fio verde eu vou conduzir, eu vou trazer ele pra cá novamente, eu vou deixar sempre ele aqui em cima. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer. Então, eu trouxe esse fio branco aqui pra cima e o fio verde. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto ali, ó, fiz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, com as correntinhas aqui e esses dois, eu tenho 3 pontos. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó, ou ponto alto alongado, que são 2 laçadinhas na agulha. E vou no quarto ponto aqui, ó, do verde aqui, ó. Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quarto, ó, eu vou envolver esse ponto aqui, ó. Dessa forma, eu vou inserir a agulha e sair, abraçar o ponto, trazer ele pra frente. E vou fazer o ponto alto alongado em relevo, ó. Puxo bem, faço laçada uma vez, laçada 2, laçada 3. Ó, tirei 3 vezes, faço um ponto alto alongado. Agora, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Ó, esse ponto eu já fiz, agora é esse aqui, só pra olhar, pra não ficar pra trás nenhum ponto, ó. E faço aqui meu ponto alto, ó, normalmente aqui em cima. Sempre trazendo o fio aqui junto, tá? Prendam ele em cima. 2 e 3. Então, a cada 3 pontos altos, eu vou fazer esse em relevo. Então, eu dou 2 laçadinhas na agulha e vou lá no próximo ponto, ó. Envolvo ele, ó, entro com a agulha aqui e saio aqui, ó. E faço ele, ó, laçada uma vez, 2 e 3. E já vou para o próximo aqui, faço ponto alto, ó. 1, no próximo 2, no próximo 3. Ó, vai ficando dessa forma. Aqui, ó, o verde eu já vou trazendo aqui, ó, não aperto muito, não deixo ele puxado para não franzir o trabalho. Tá? Eu só vou carregando ele bem certinho, assim, ó. Pra ele parecer lá do outro lado quando eu for usar ele de novo. Porque cada carreira vai ser de uma cor daqui pra frente. Fiz 3 pontos altos, eu vou dar 2 laçadinhas na agulha. E vou no próximo ponto, ó, e envolvo ele. E faço ele duplo, ó. Uma vez, laçada 2, laçada 3. E já vou aqui para o próximo, fazendo pontos altos normalmente em cima do ponto, ó. 1, 2 e 3. Olha que bonito que já tá ficando. Então, chego aqui, fiz 3, ó, 2 voltinhas na agulha com o fio, vou no próximo ponto, envolvo ele aqui, ó, e já faço o ponto alto duplo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vou pro próximo ponto, não esquecendo de trazer o fio verde aqui, ó, em cima. Ó, faço 1, 2 e 3. Ó, fiz os 3. Ó, aqui eu já trouxe aquele fio lá pra arrematar, ó, já fica acabado, não tem fio nenhum aqui, ó.
Fiz 3, ó, dou 2 voltinhas na agulha com o fio e vou no próximo ponto, ó, entro com a agulha aqui e saio aqui, abraço o ponto, trago ali pra frente e faço o ponto alto normal, só que tirando em 3 vezes, porque ele é alongado, ó. Já vou pro próximo, trazendo o fio verde aqui comigo, faço 1, 2 e 3. No próximo, faço ele alongado, ó, 2 vezes. Abraço o ponto e faço ele tirando em 3 vezes. E assim você vai até o final da carreira. A cada 3 pontos altos normais, você faz um em relevo. Não esquecendo sempre de trazer o fio verde junto, sem puxar ele muito para não franzir o trabalho. Então, eu vou chegar até o final da carreira e retorno com vocês. Então, vim fazendo, olha só. Tô chegando aqui no final da carreira, fiz aqui o relevo e aqui no final faço os pontos altos, só que aqui é normal, vai ficar com 4 pontos altos, tá? Não tá errado. Três, e aqui o último nas correntinhas, 4. Faço e não finalizo o ponto, ó. Então, aqui você termina com 4 normalmente. Aqui não termino o ponto, deixo as 2 alcinhas, aí eu largo o fio branco e pego o verde, que eu vim trazendo ele aqui, ó. E vou finalizar com o verde. Faço 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Agora, eu vou trazer o branco aqui pra cima, aqui. E vou trabalhar com o verde agora. Deixa eu só pegar mais fio aqui. Trago o branco pra cá, ó. Então, esse aqui primeiro é as correntinhas. E aqui faço ponto alto. Trazendo o fio branco. Ó. Um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Aqui, ó, esse fio branco eu dou uma puxadinha só para ajustar um pouquinho mais ali, aí pouca coisa, para não apertar o ponto. E agora, eu venho caminhando com ele retinho, sem puxar, para não franzir todo o trabalho. Deixo só ele retinho. Não deixo ele solto para não desperdiçar fio, mas também não puxo demais. Eu vou trazendo ele reto assim, ó, tá? E vou fazer pontos altos. Então, essa carreira aqui, ó, do fio mais escuro, é só ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui na carreira, ó. Todos os pontos eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer essa carreira até chegar lá no final, eu retorno com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a próxima carreira, ó. Então, esse é o lado do avesso. Então, sempre pro lado do avesso, a gente trabalha com o fio escuro e sempre pontos altos. Do lado do direito, o fio branco e o detalhe do ponto. Eu vou tecendo os pontos altos até chegar lá no final da carreira. Quando eu chegar no final, eu retorno para mostrar como que a gente vai fazer a próxima. Cheguei no final da carreira, fazendo somente os pontos altos, não finalizei o último ponto, ó. Vou largar o fio verde, vou pegar o branco que eu vinha trazendo e vou finalizar com ele, ó. Finalizo com o branco e faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e vou virar o trabalho. Olha só que lindo que já tá ficando. Agora aqui, trago o fio verde aqui pra cima, ó. Seguro ele aqui em cima. Deixa eu só me organizar com meus novelos, vou passar o verde pra cá. Você tem que cuidar, senão daqui a pouco você embola todo o fio. Aqui, agora sim tá mais organizado. Agora aqui, ó, a gente vai intercalar esses em relevo, a gente vai pegando no meio, tá? Então, eu fiz as 3 correntinhas, aqui eu já vou fazer um em relevo bem aqui no meio, porque a gente sempre, ó, tem 3, sempre no do meio a gente vai fazer o relevo daqui pra frente, ó. 2 laçadinhas na agulha e vou lá na parte branca, no segundo ponto aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, vou no segundo, no do meio, ó, e faço em relevo, ó, esse ponto branco, ó.
aqui, e faço ele em relevo. Agora, sim, eu estico bem a laçadinha, ó. Faço bem soltinho pra ele chegar lá em cima, ó. Aí, ó, eu vou dar uma puxadinha pra eu ver o ponto que eu iria fazer, que eu fiz lá embaixo, ó, esse aqui. Então, eu não faço nesse aqui, eu faço nesse aqui, tá? Porque eu já fiz esse outro lá embaixo, senão a gente vai aumentar os pontos. E lembrando de trazer o fio verde aqui pra cima, ó. Prendo ele aqui, ó, faço um, no próximo 2, no próximo 3. Ó, vou pegar mais fio aqui. Fiz 3. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o ponto em relevo. 2 laçadinhas. E vou, ó, aqui nesse ponto, ó, no do meio da parte branca, ó. Envolvo esse ponto e vou fazer ele em relevo, ponto alto em relevo alongado. Puxo bem as laçadinhas para ele ficar bem folgadinho lá em cima, ó, para não apertar, para ele ficar bem natural aqui, não assim franzido, tá? Então faça bem soltinho para ele chegar lá em cima bem soltinho, ó. Então, eu dou uma olhadinha, ó, esse ponto que é o que eu fiz lá embaixo, vou nesse aqui. E faço os 3 pontos altos normal. 1, no próximo 2, sempre olhando se o fio verde tá vindo aqui, ó, tá? No próximo 3. Ó. Certifico que tá bem soltinho, nada preso. Duas laçada na agulha e vou lá, ó, no ponto do meio aqui embaixo e faço ele em relevo. Trago a laçada lá em cima bem soltinha. Ó, então esse ponto eu pulo, porque é esse aqui que eu fiz. E vou fazer ponto alto normal no do lado, ó. Faço um bloquinho com 3. 2 laçadinhas, vou aqui no do meio, na parte de baixo, ó, 3, aqui. Laçada bem alongada, ó. Então, você vai fazendo isso até chegar lá no final da carreira. Então, a gente sempre vai trabalhar o relevo no meio desses 3 pontos aqui que a gente fez. Aí vai ficar com o relevo sempre no meio, ó. Então, vai fazendo dessa forma até chegar no final da carreira. Então, eu vou tecendo a minha aqui, desse jeito, e quando eu chegar no final da carreira, eu retorno. Então, eu vim percorrendo a carreira, ó, fazendo 3 pontos altos e o ponto em relevo, pegando lá no ponto do meio da carreira branca. Então, aqui, chegando no final, ó, fiz 3, vou fazer o ponto alto em relevo, ó, 2 vezes. Lá embaixo, eu vou pegar aqui, ó, no próximo que eu tenho que fazer, ó. 1, 2, 3, 4. É no segundo, ó. Sempre no segundo, tá? Faço ponto alto bem alongado. Ó. E agora, eu viro aqui, ó. Esse aqui é o que eu fiz lá embaixo. Tenho mais 2 pra fazer aqui na pontinha. Então, não esqueça, ó. Sempre trazendo o fio verde com o fio branco, ó, na pontinha aqui. No começo é ruim de fazer, depois você acostuma, ó. Puxa bem, faz aqui. E o último, as 3 correntinhas. Não finalizo aqui o branco, ó, a cor branca. E vou trocar o fio agora. Ó. Largo o fio branco, puxo o verde pra cima, finalizo com ele, ó. 3 correntinhas e viro o trabalho. Então, aqui, ó, ficou 2. Lá no início da carreira é 1, não pense que tá errado, ó. 1, que são as 3 correntinhas aqui, já fiz o relevo. Aqui é 2, termina com 2, depois do relevo. Não tá errado, certo? É assim mesmo. Terminei aqui, fiz as 3 correntinhas, viro o trabalho. E essa carreira não tem segredo nenhum.
trago o branco aqui pra cima, ó. Trago o fio branco pra cá e vou trabalhar com o verde somente pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho de base que eu tenho aqui na minha carreira. Ai, não puxei todas as fibras, vou fazer de novo. Aqui, trazendo o fio branco pra cá. Fazendo ponto alto em cada ponto, ó. Um ponto alto. Puxa, aqui. Então, a lateral do casaco vai ficando dessa forma aqui, ó. Então, fica bem discreta a troca de fios. Vai ficar só com esse fio aqui da ponta do cordão para arrematar e lá em cima quando você finalizar. Então, é bem tranquilo. Não vai ter, colorido, mas não tem aquele monte de fios para você arrematar no final. Porque você vai conduzindo, o fio vai levando junto. Fica bem mais fácil. E eu não gasta muito mais fio fazendo isso, tá? Ó. Então, eu vou fazendo aqui essa carreira para o vídeo não ficar muito longo, ó. Um ponto alto para cada ponto de base, trazendo o fio branco aqui, ó, até chegar lá no final da carreira. Chegando lá, eu retorno e mostro para vocês a próxima carreira. Percorri toda a carreira, não finalizei aqui com o fio verde, largo ele, pego o clarinho e aqui, finalizo com ele. Esse fio aqui é um verde musgo, na tela tá parecendo cinza, mas é um verde musgo. Agora faço as 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e vou virar o trabalho. Agora aqui, ó, vocês vão começar a trabalhar com esse relevo, ó. Trago o fio verde aqui pra cima, né? E aqui, eu fiz o relevo aqui. Então, aqui eu vou fazer os 3 pontos altos, porque aqui eu tenho que fazer o relevo, ó, sempre no meio. Sempre no meio dos 3 aqui eu faço o relevo, ó. Então, o meu próximo relevo eu tenho que fazer bem aqui. Então, eu tenho que fazer 3 aqui, 3 pontos altos aqui em cima. Então, numa carreira, você vai iniciar, ó, a primeira aqui nós iniciamos com 3 pontos altos. A segunda do branco, a gente iniciou só com 1, que são as correntinhas, e já fez o relevo. Aqui é 3 brancos, depois o relevo. Na próxima que for o branco, é 1 só, que são as correntinhas, e já faz o relevo. Na próxima é 3, tá? Então, assim que a gente vai intercalando para fazer o mosaico, tá? Para fazer o desenho do ponto. Então, trago aqui o verde, não tava mostrando, trago aqui o verde pra cima e vou fazer os meus 3 pontos altos normalmente aqui, ó, 2 e 3. Ó, dou uma puxadinha só no verde pra dar uma ajustada e trago pra cá. Então, eu fiz 3, olha só, agora o quarto é aqui, o relevo bem no meio. Então, você sempre intercala na hora de começar 3 pontos altos, no próximo 1 só, no próximo 3, no próximo 1, tá? Você vai trabalhar com relevo. 2 laçadinhas na agulha e vou aqui, ó, no ponto do meio da carreira do branco e faço o relevo aqui. Ó, alongo bem a laçadinha e faço. Puxo aqui, ó, eu gosto de puxar e olhar, ó. Pulo esse, porque é o que eu fiz aqui embaixo, e vou no próximo. Pra não acontecer de aumentar ponto, aí dá errado o desenho aqui do mosaico. Ó, faço aqui o meu terceiro, já dou 2 laçadinhas, ó, porque eu vou fazer o relevo aqui embaixo agora, ó. As 2 laçadinhas. Vou aqui na carreira de baixo, envolvo o ponto e faço o ponto bem alongadinho, bem folgadinho, para não ficar franzido, ó, para ficar bem retinho, normalmente aqui o meu trabalho.
puxo, esse eu não faço, porque é o que eu fiz aqui embaixo, venho aqui, já faço o próximo, mais 3 pontos altos. E assim você vai trabalhando ao longo de todo o casaco, até atingir o tamanho que você quer. Eu quero o meu bem comprido, assim, no meio da coxa. Então, eu vou fazer bastante carreiras. Puxa, aqui eu ainda não sei quantas, mas vou fazendo. Eu gosto de ir fazendo e medindo em mim, pra ver se vai dando certo. Vou fazendo e vou provando. Aqui já fiz os 3. E assim você vai, tá? Ó, agora ele fica sempre no meio. Sempre no meio. Então, eu vou terminar essa carreira e retorno pra mostrar pra vocês a próxima. Então, a sequência do ponto é a mesma, 3 pontos altos e um relevo, 3 pontos altos e um relevo. A diferença é que a gente vai intercalando, ó, não pega sempre juntinho, vai pegando sempre no meio, sempre no ponto do meio. Tá? Então, aqui onde a gente iniciou com 3, na próxima com um só. Nessa aqui a gente iniciou com 3, na próxima, quando for o fio branco, a gente vai fazer um só e já vai fazer o relevo, tá? Mas vocês vão pegando o jeito, vai ficando bem facinho. Eu vou finalizar a carreira e retorno para fazer as próximas. Eu vim tecendo a cada 3 um relevo. Agora, eu tô chegando aqui no final. Fiz 3, vou fazer o relevo aqui no ponto do meio. Puxo lá em cima, ó, puxo aqui, pulo esse, vou nesse e faço meus pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui vai ficar com 4, tá? Termina com 4 pontos altos. Não finalizo o ponto. Lembrando que aqui, ó, aqui também a gente finalizou com 4 na carreira anterior, ó. Então, é repetição dessas carreiras aqui daqui pra frente, tá? Aqui finaliza com 4, não tem problema. Então, aqui, ó, não termino o ponto, largo o fio branco, pego o escuro e finalizo com ele. 3 correntinhas. E viro o trabalho. Aqui essa carreira não tem segredo, um ponto alto para cada ponto de base, né? Lembrando de trazer o fio aqui pra cima, ó. Trago o fio aqui pra cima e faço os pontos altos. Um ponto alto em todos os pontos aqui da carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira, retorno com vocês. Deixa eu pegar mais fio aqui. Para mostrar como que a gente vai fazer, iniciar a próxima, ó. Então, eu vou fazer aqui a carreira toda de pontos altos e retorno com vocês no final. Cheguei no final da carreira, ó, não finalizo. Com a cor escura, pego a cor clara, finalizo com ela. 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Agora aqui, ó, trago o fio verde pra cima. Como eu iniciei com 3 na carreira de baixo, agora eu vou fazer o relevo bem aqui no meio do terceiro ponto. Sempre cabe um relevo no meio do terceiro ponto. Então, eu já faço só as correntinhas e já vou com o relevo aqui, ó, no segundo ponto aqui, ó. Deixa bem esticadinho. E já trago o fio aqui pra cima, ó. E faço meu bloquinho com 3. 1, 2 e 3. Ó, tá ficando desse jeito aqui a carreira. Aqui fica deitadinha assim, ó, mas quando você finalizar, coloca o ponto da terceira correntinha aqui, dá bem certinho. Ó, então, tá ficando desse jeitinho. Agora, eu vou fazer aqui o relevo no meio do segundo ponto aqui, ó. Entro com a agulha, faço o relevo. Então, não tem segredo, daqui pra frente você só vai repetir esse padrão que você tá fazendo aqui, ó, tá? Até
atingir o tamanho que você quer pro seu casaco. Se você quer fazer um casaco mais curto, se você quiser fazer um casaco mais comprido, aí você escolhe o tamanho desejado. Eu vou fazer o meu desse jeito, deixa eu só, não peguei todas as fibras aqui. Então, eu vou fazendo, seguindo essa ordem aqui do ponto, ó. Até eu atingir o tamanho. Eu não sei quantas carreiras vai dar ou quantos centímetros, porque eu vou fazendo e vou me vestindo, medindo, pondo eu vou na frente do espelho, coloco na minha frente e vejo se tá bom o tamanho. Eu vou fazendo assim. Então, ó, você vai fazer esse jeitinho aqui, ó, a repetição disso aqui que eu expliquei, até o tamanho desejado. Então, a carreira, ou ela inicia com 3, ou com 1, com 3 ou com um ponto só, tá? Mas seguindo esse padrão aqui, vai dar tudo certo e você vai conseguir, certo? Então, vai tecendo assim até o tamanho desejado. Eu vou tecer o meu, eu não sei ainda quantas carreiras, mas quando eu finalizar, eu retorno e passo para vocês medidas, quantidades de carreira, tudo bem certinho, e aí já vamos passar para os próximos passos. Eu vou tecer o meu aqui e retorno quando estiver pronto. Voltei aqui com vocês que eu já teci a parte das costas, olha só que grande que ficou. Então, ó, eu iniciei aqui e fui fazendo por 67 carreiras no total, tem aqui. Deu 71 centímetros de comprimento por 55 de largura, tá? Então, eu fui tecendo exatamente como eu expliquei pra vocês, até atingir o tamanho que eu queria pra minha peça. Eu fui fazendo e fui colocando na frente do espelho, na frente do meu corpo, e vi mais ou menos a altura que eu queria, e parei em 71 centímetros. Parei lá na carreira verde, tá? Como eu iniciei aqui na carreira verde, com 2 carreiras verdes, lá eu finalizei com uma só, na carreira verde. Agora eu vou cortar o fio, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então aqui, ó, tá, finalizei desse lado, do lado do avesso, né? Então o fio tá dessa forma aqui, ó. Vim trazendo o branco e teci com o verde. Eu vou cortar o fio verde, não muito grande, e eu corto também o branco. Aí, eu faço aqui, ó, eu finalizo com aquele nozinho, e esse branco tá solto aqui. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, pra ele ficar preso. E depois, quando a gente for montar, ó, dou só um nozinho, não aperto muito, pra não ficar apertado assim, ó, o trabalho. Então, eu dou um nozinho só pra não ter perigo, não correr o risco. Aqui. Tá um nozinho, já tá bem preso, e agora depois, quando for montar o casaco, a gente faz o acabamento desses fiozinhos aqui que sobraram. Então, a parte das costas está pronta, com 71 centímetros de comprimento por 55 de largura, um total de 67 carreiras. Agora, eu vou iniciar a parte da frente, as duas partes da frente. Então, eu vou ensinar como que a gente inicia uma e daí você faz a outra exatamente igual. Então, para iniciar aqui a parte da frente, eu preciso de 23 centímetros de largura, tá? Então, aqui, ó, 23 centímetros cada parte dessa aqui. Então, eu fiz um cordão com 34 correntinhas, que deu aqui os meus 23 centímetros. Agora, o que eu vou fazer? Depois que eu achei o múltiplo lá certinho do ponto, eu faço mais 2 correntinhas, 1 e 2, e vou entrar na 4ª correntinha depois que eu fiz essas duas. 1, 2, 3, 4. Entro na 4ª correntinha e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, o jeito de fazer vai ser exatamente igual ao que foi feito na parte das costas, só que ele é menor e vamos fazer 2 vezes. Vamos fazer iguais as 2 partes. Ó. Então, vai fazendo
Da mesma forma, toda a carreira aqui, ó, com pontos altos, tá? Eu vou tecer até o final de pontos altos e retorno com vocês para explicar qual que é o próximo passo. Então, aqui eu fiz toda a carreira de pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho e vou tecer um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui. Então, eu vou voltar fazendo aqui meus pontos altos até o final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou tecer a minha carreira de pontos altos e retorno assim que eu chegar lá no final. Então, eu cheguei aqui no final da carreira e não finalizo o último ponto, ó, que eu fiz aqui nasquelas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Então, eu não finalizo aqui o ponto, deixo assim e vou pegar aqui o fio branco e vou iniciar aqui com ele. Então, é tudo que foi feito lá na parte das costas, exatamente igual. Então, eu vou finalizar com ele e vou amarrar aqui a ponta no fio verdinho, para que não corra o risco de desmanchar conforme eu for tecendo. Então, eu dou aqui o meu nozinho por medida de segurança e pronto. Deixo aqui o verdinho de lado, por enquanto. Faço aqui minhas 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e vou virar o meu trabalho. Viro o trabalho e faço o mesmo processo, trago esse fio verde e venho caminhando com ele e já aproveito essa pontinha do branco que eu amarrei, já faço o arremate dele aqui. E aqui dou o início ao detalhe do ponto. Então, vou fazer os meus 3 pontos altos, deixa eu só puxar bem direitinho. Então, faço aqui meus 3 pontos altos, então, já tenho 2, mais um, 3... E já faço o ponto em relevo aqui no quarto ponto. 1, 2, 3, quarto. Faço ele aqui em relevo, ponto alto duplo, assim, dessa forma. Agora, viro aqui, pulo nesse aqui, ó, no do lado, faço mais 3 pontos altos. 1, no próximo 2 e venho trazendo o fio, 2 e 3. 2 laçadinhas, pulo 1, 2, 3, aqui, ó, faço ele em relevo duplo. Opa! Ver se eu consigo, aqui. E aqui mais uma, assim. E aqui faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E assim eu vou até o final da carreira e vou fazendo o detalhe do ponto, assim como a gente fez na parte das costas. Eu já tenho uma parte da frente já pronto, vou mostrar aqui pra vocês, ó. E vou iniciar agora a outra. Então, aqui, ó, já teci os 34 pontos, fui fazendo o detalhe do ponto até fazer as 67 carreiras e 71 centímetros. Então, eu fui tecendo exatamente como eu teci lá, ó, a parte das costas, ó, bem comprido, meus 67 carreiras. Ó, ficou estreitinho assim. Eu vou fazer esse outro, então você faça 2 desse aqui, exatamente como você fez das costas. Então, quando eu terminar esse outro que eu fiz, eu retorno pra mostrar como que a gente vai costurar e fazer a manga. Eu voltei aqui, ó, que eu já teci as 2 partes da frente da blusa. Eu teci a mesma coisa que eu fiz nas costas, só que em 2 partes menores de 23 centímetros. Deu as 67 carreiras também, parei com o mesmo tamanho, mesma altura, tá? Então, as 2 partes de 23 centímetros. Agora, eu vou costurar na parte das costas. Eu vou organizar aqui e retorno com vocês para explicar como que a gente vai fazer essa costura para dar início à manga. Então, para iniciar a costura, eu coloco aqui a parte das costas com o direito voltado para cima. Ó, tô com a parte das costas com o direito voltado para cima.
Agora eu vou pôr aqui, deixa eu só organizar minha câmera. Eu vou posicionar a parte da frente, ó. Também eu vou virar, vou deixar direito com direito, ó. Direito com direito, porque eu quero que o avesso fique pra fora, pra eu fazer a costura. Ó, posicionei aqui, ó, avesso. Se eu pego as duas partes, ó, avesso tá pra fora e o avesso tá pra fora. Se eu ergo aqui, ó, direito com direito, tá? Assim que eu posiciono. Então, eu coloquei esse lado aqui, organizo bem e vou pôr o outro lado. Esse lado aqui, ó, eu não cortei o fio que eu vinha tecendo, esse último, tá aqui no novelo, porque eu vou aproveitar esse fio verde que tá aqui e vou fazer a costura. Aí do outro lado eu vou ter que amarrar, porque eu cortei curto, eu poderia ter deixado um tamanho bem grande pra fazer a costura. Não pensei nisso na hora, então só nesse aqui que eu me lembrei. Aí eu não arrematei o fio, tá aqui em espera, e eu, a partir daqui eu vou dar início à costura do ombro, tá? Então a partir daqui desse fio que tá em espera eu vou dar início à costura. Então eu vou posicionar bem direitinho, porque ele tá com... Aqui, agora vai ficar certo. Avesso, todo o avesso pra fora e o direito pra dentro. E vou fazer a costura aqui, ó, unindo a parte dos ombros, ó. Vou costurar toda essa parte, vai ficar essa aqui livre, que vai ser a gola e o acabamento depois. Então eu vou organizar o trabalho aqui e retorno pra mostrar bem certinho. Então agora eu coloquei mais de pertinho pra mostrar, eu vou posicionar aqui, ó, só que como o meu fio tá pro lado de cá, eu vou ter que virar o trabalho, só mudar aqui, ó, pra eu poder começar daqui pra lá, ao contrário. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar, eu tenho quantos pontos aqui, ó, e vou contar aqui e vou prender com o marcador pra eu costurar ponto com ponto bem certinho, ó, pra não ficar torto, certo? Eu vou contar e vou posicionar aqui. Então aqui, ó, eu marquei o número de pontos que eu tenho aqui. Eu tenho 34 pontos na parte da frente e contei 34 pontos e coloquei o marcador, porque é aqui que eu vou iniciar a costura. Porque o meu fio tá desse lado. Antes disso, eu tô com o branco aqui, ó, posso cortar. Eu vou cortar ele, que eu vinha trazendo, e vou amarrar aqui, ó, no verde, só por medida de segurança, para não desmanchar. Ó, cortei o fio branco, vou ajustar aqui a laçadinha, vou costurar aqui na ponta do fio, não vou apertar muito. Depois a gente faz o arremate desses fios todos que ficam sobrando. Agora eu posso fazer a costura. Então eu tô com o fio do lado de lá, então eu vou soltar aqui um pouquinho, vou inserir a agulha aqui no meu ponto número 34, da parte das costas. Vou tirar o marcador, que agora eu já vou costurar. Então eu insiro o ponto aqui, ó, no topo do ponto de número 34 e lá na minha alcinha que eu tenho. Vou pegar o fio, vou puxar aqui, ó, vou passar esse aqui por dentro, vou fazer uma correntinha, só pra prender, porque eu não tinha finalizado lá. Agora, eu vou no próximo ponto, esse fio é escuro, não dá pra ver direito. Ó, vou no próximo topo de ponto, ó, entro aqui e vou lá no segundo ponto, entro aqui no topo do ponto, puxo o fio, faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó, topo do ponto, e lá no próximo da outra carreira, no topo do ponto, ó, pego as duas alcinhas e faço ponto baixíssimo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, porque esse fio é escuro. Ó, insiro aqui no topo do ponto e no topo do ponto da carreira de trás, ó, bem alinhado, não aperto muito, ó. Topo do ponto nessa carreira e na parte da frente, ponto baixíssimo. Ó, somente no topo do ponto, pego as duas alcinhas, ó, vou no próximo ponto, na carreira, na parte da frente ali, ó, pego o outro topo do ponto e a costura vai ficando desse jeito aqui, ó, nem aparece a costura. E aqui fica assim.
Então, eu vou unir o ombro agora dessa forma, com pontos baixíssimos, pegando no topo do ponto de cada carreira aqui, ó. Bem alinhadinho, não aperto muito para não ficar franzido, mas também não deixo muito solto o trabalho, a costura. E assim eu vou caminhando até lá no final. Eu vou fazer aqui dessa forma e já retorno com vocês para mostrar como que ficou a costura. Isso aqui tá escuro, vocês me perdoem, o fio é escuro. Faço aqui a costura, topo do ponto com topo de ponto, puxo e ponto baixíssimo. Olha só como que tá ficando a costura. Opa, então eu vou retornar quando eu chegar aqui no final, tá? Pra mostrar, daí a gente vai dar início lá do outro lado. Cheguei aqui no final da costura, da parte do ombro. Ó, tô com o fio aqui ainda em espera, agora eu posso cortar. Eu cheguei no final. Corto o fio e dou aquela laçadinha, ó. É só puxo o fio, e agora fiquei com 3 aqui, ó. Que era da parte das costas e agora o resto da costura. E ficou unido o ombro aqui, ó. Ó, avesso com avesso e aqui o lado do direito, assim ficou a costura. Agora eu vou fazer lá do outro lado a mesma coisa. Vou virar pra cá agora, vou organizar. Derrubei a câmera, rosquei, porque quando o trabalho começa a ficar grande, começa a dar trabalho pra gravar. Então aqui, ó, tô com o outro lado aqui, ó, do ombro. E vou posicionar aqui a minha parte da frente em cima. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para que vocês visualizem. Tá, acho que agora dá pra ver. Então, eu tô com a parte das costas, coloquei o ombro aqui. Então, eu tenho 34 pontos aqui. Eu vou contar 34 para o marcador para eu saber onde eu vou iniciar a costura. Então, já contei aqui, ó, 34 pontos, é aqui que eu vou ter que costurar. Vou amarrar o fio para iniciar a costura, porque aqui, ó, quando eu terminei a parte da frente, eu cortei o fio, cortei curtinho. Então, aqui eu vou entrar, ó, na terceira correntinha, aqui que é o último ponto. Deixa eu entrar aqui que tá bem soltinho. Quero pegar as duas alcinhas pra ficar bem bonitinho. Agora consegui. Pego aqui o fio, uma ponta, eu vou passar aqui, ó. Passo por dentro do ponto e amarro aqui. Então, eu coloco o fio dessa forma. Se você estiver acostumada a colocar de outro jeito, pode ficar à vontade, tá? Fazer do seu jeitinho. Então, eu insiro novamente a agulha ali onde eu amarrei o fio. Vou aproximar agora. Vou ter que cuidar aqui para não bater na câmera, para não derrubar. Então, eu amarrei o fio, inseri a agulha de novo e vou lá no ponto que eu marquei, que é o ponto número 34 da parte das costas. Vou tirar o marcador, que é para poder inserir a agulha aqui. Insiro a agulha, vou pegar o fio que eu amarrei aqui, ó, puxo e passo aqui, vou fazer uma correntinha para ficar bem firme. Vou no ponto seguinte, ó, entro no próximo ponto e vou lá no outro da parte das costas. Então, eu vou costurar igual do outro lado, puxo o fio, ponto baixíssimo. Não sei se tá pegando bem. Acho que agora ficou mais centralizado. Só que a cor não tá ajudando, eu acho que não tá aparecendo bem aí pra vocês. Ó, insiro no topo do ponto, vou no próximo ponto lá, ó, bem alinhadinho pra não ficar torto. Entro, ó, pego só o topo do ponto das duas carreiras, puxo o fio, ponto baixíssimo. Não deixo muito apertado, ó, já vou pro ponto do lado, vou lá na carreira de trás, pego lá o topo do ponto, puxo. No próximo, entro aqui na carreira de trás, puxo, ó,
E assim eu vou indo até chegar lá no final e costurar toda a parte da frente aqui na parte das costas e fazer o ombro. Então, eu vou costurando aqui até chegar lá. Quando eu chegar no final, eu volto, mostro pra vocês a costura e finalizo. E daí, vou dar início à manga. Então, o casaco tá quase pronto. Falta daí só a manga e unir as laterais. Então, eu vou terminar a minha costura e retorno com vocês pra explicar como que ficou, como que a gente vai fazer a manga. Então, eu finalizei a costura aqui do ombro, tá unido aqui, ficou bem bonitinha a costura, esse é o lado do direito, e o lado do avesso ficou assim, a costura, a união dos ombros. Agora, eu vou dar início à manga, então o casaco tá todo aberto, eu já fiz uma manga aqui, ó, já teci uma, porque eu gosto de ir fazendo e medindo. Então, eu demorei pra achar o tanto certo aqui, ó, porque eu queria uma manga reta. Vou mostrar essa aqui pra vocês. Eu queria uma manga que fosse reta e fosse mais justa, não queria uma manga muito larga. Então, aí eu desmanchei, fui medindo até que eu cheguei num tamanho ideal de manga. E agora eu vou passar pra vocês como que eu fiz. Eu vou abrir o casaco aqui, ó, com o direito pra cima. Vou só organizar ele e retorno com vocês pra explicar como que vamos fazer a manga. Agora eu tô com o meu casaco aberto, em cima da mesa, com o direito pra cima. Então, o que que eu fiz? A cava de gola ideal para o tamanho P é de 19 a 20 centímetros. Então, eu coloquei aqui a minha fita métrica daqui e coloquei até aqui, ó, e medi quase 20 centímetros, ó, 19 centímetros. Eu deixei 19, deu bem aqui, ó. Aí, eu coloquei um marcador e fui na outra parte, na parte da frente, ó, depois da costura, tá? Até aqui e marquei os meus 19 e coloquei outro marcador ali onde deu a medida. Aí contei a quantidade de carreiras para ver se tá igual aqui na frente, senão a manga fica torta. Então, depois que eu fiz isso, olha só, eu separei entre marcadores aqui, ó, que a minha manga eu vou tecer aberta daqui até lá, carreiras ida e volta. Como eu teci aqui, ó, no corpo da peça, eu vou tecer a manga exatamente igual. Só que agora eu vou virar o trabalho assim e vou tecer aqui, ó, aberta, ó, que é o ombro. Então, 19 centímetros da costura do ombro para baixo e 19 centímetros da costura do ombro para a parte das costas. Então, eu vou organizar a peça aqui, eu vou pôr aqui entre os marcadores esse aqui vai ser o tamanho da manga. Vou mostrar como que a gente vai pôr os pontos, lembrando que eles são múltiplos de 4 para dar certo o detalhe do ponto. Então, tem que pôr os pontos altos aqui, ó, em quantidades múltiplos de 4. Aí, aqui que eu tava tendo dificuldade de acertar a medida aqui, é essa aqui, que eu precisava. Só que se eu colocasse mais pontos, aí ela ia largando, e eu não queria larga. Aí, tive que desmanchar, fazer de volta. Eu fiz várias vezes até achar o tanto certo de ponto aqui, ó, que desse bem certinho a minha manga. Então, eu coloquei um total de 52 pontos altos para dar bem certo a largura que eu queria, porque eu não queria fazer diminuição nenhuma, eu queria tecer apenas reto, de cima a baixo da manga, para ela ficar reta, não muito larga e também não muito apertada. Então, eu fui fazendo, desmanchei acho que umas 3 vezes para chegar no tamanho que eu queria. Mas agora, enfim, consegui. 52 pontos eu encaixei aqui, ó, para dar certo. Eu vou organizar o trabalho aqui e retorno para mostrar como que eu coloquei esses pontos para dar bem certinho a manga. Então, agora eu vou amarrar o meu fio aqui onde eu coloquei o marcador. Vou inserir, aqui deu um nó que é na emenda de fio, acabou o novelo. Tô com um nó bem aqui. Bom, mas eu vou esconder com a manga agora. Vou amarrar o fio, aí aqui você insere da forma que você tiver acostumado, tá? Com o direito voltado pra cima agora, tá? Aí eu vou amarrar assim. Eu amarrei o fio aqui e vou inserir a agulha. Pegar o fio que vem... Nossa, ficou tão feio com esse nó aqui. Vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto.
Agora eu vou fazer assim, nesse aqui, ó, eu vou fazer um ponto só, daí aqui eu vou fazer 2. No próximo ponto, na próxima carreira que eu tenho ponto alto deitado, eu vou fazer 2 pontos altos dentro. Na próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto só. Na próxima carreira aqui, ó, que é o branco, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui na próxima carreira, ó, no ponto alto deitado, eu insiro a agulha e faço um ponto alto só. Então, aqui você vai pôr da forma que você pretende fazer sua manga. Se você quiser uma manga mais larga, pode pôr até 2 pontos em cada um. Mas como eu não queria muito larga, então eu tô fazendo assim, que deu bem certinho do jeito que eu queria. Mas aí aqui fica a seu critério. Lembrando que você tem que fazer múltiplos, quantidade de pontos altos, múltiplos de 4 para dar certo o desenho aqui, tá? Então, ó, aqui eu coloquei 1, aqui eu coloquei 2. Na próxima carreira aqui, ó, no ponto alto deitado, eu vou colocar 1 só. Na próxima aqui, 2. E assim eu vou até chegar lá no outro marcador. Ó, aqui é 1 só, no outro 2. Então, eu vou colocando os pontos altos aqui e retorno com vocês quando eu chegar lá no marcador para explicar os próximos passos. Ó, então eu vou colocando dessa forma para dar certo. Eu voltei antes para mostrar aqui como que eu vou fazer na parte do ombro. Então, nesse ponto aqui eu coloquei 2. Nessa carreira aqui, ó, somente de pontos altos, eu vou colocar 1 só. Esses fios eu já vou aproveitar e já vou arrematando eles, ó, que era do final do trabalho. Então, aqui eu faço 1. Opa! Aqui eu vou fazer 1. E bem na parte da costura aqui, ó, onde foi a costura, eu vou fazer 1 também. Ó, aqui bem na parte da costura eu faço 1, porque senão ia ficar com um espaço muito aberto se eu pulasse. Aí eu já vou partir para a parte da frente do casaco. Então aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, eu faço 2, porque, ó, 2, 1, aqui eu coloquei 1, aqui eu já faço 2, ó, para seguir a minha ordem. Opa, não peguei todas as fibras. Então aqui eu já faço 2. Ai, tá me enroscando tudo. Com muito fio aqui. Tô tentando trazer esse pra esconder. Então, eu já fiz 1, vou fazer mais 1. Agora, aqui nessa carreira eu faço 1 e assim eu vou indo agora até chegar lá no marcador. Eu só queria mostrar essa parte da costura ali, que eu coloquei 1 bem no meio, tá? Bem na costura. Então, eu vou seguindo a minha ordem aqui até chegar no outro marcador. Então, eu finalizei, ó, cheguei até o outro marcador. Vou fazer 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e vou girar o meu trabalho. Nessa carreira aqui, deixa eu virar com calma, porque o trabalho tá bem grande, vai ficar ruim de trabalhar. Deixa eu ficar virando as carreiras, pra não bater na câmera. Agora eu tô trabalhando direito e avesso, ó, coloquei... Eu vou trabalhar aqui em pontos altos, normal, uma carreira de novo, somente de pontos altos, tá? É a mesma coisa que a gente tava tecendo todo o restante do casaco, a parte das costas, a parte da frente. Ó, as 2 carreiras de ponto alto e depois inicia com o detalhe do ponto. Então, eu vou tecer até o final da carreira, ó, até chegar lá no outro marcador, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu já retorno para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou tecendo até lá e já retorno. Então, eu cheguei aqui, ó, no último ponto e não finalizei ele. Tô com as 2 alcinhas aqui na agulha e vou agora iniciar com o fio claro, ó. Então, pego ele aqui e coloco, finalizo o ponto com ele, como eu vim fazendo bastante do trabalho todo. Finalizo aqui com ele e já amarro a pontinha no ponto, na parte aqui do fio verde, só para não ter perigo de desamarrar enquanto eu estiver tecendo. Então, vou dar meus nozinhos aqui. Agora sim, posso fazer as 3
3 correntinhas, 1, 2 e 3, e virar o meu trabalho. Agora eu vou virar aqui com todo cuidado. Aqui. Opa. Ó, mesmo assim derrubei a câmera, pera lá. Aqui. Carreira. Bom, virei o trabalho. E vou organizar esses fios aqui. Então, eu vou puxar pra frente o pontinho do branco e o verde pra cá, como eu vim fazendo sempre. E vou tecer agora, normalmente o detalhe do ponto, como eu vinha tecendo ao longo de toda a peça. Os 3 pontos altos, ó, fiz que as correntinhas equivalem a um ponto alto. 2 e 3. Já venho trazendo esse fio pra cá. Faço aqui o meu ponto alongado, 2 laçadinhas. Não tô trazendo o fio verde. O começo da carreira é sempre ruim de fazer, depois vai dar certo. Que agora a peça tá grande, fica difícil de ajeitar. Ela tá toda aberta. 2 e 3. Bom, daqui pra frente você vai tecendo como você teceu todo o corpo da peça. Eu não vou gravar vídeo de tecer a manga toda, porque é exatamente igual foi tecido no corpo da peça. O único detalhe é tirar as medidas ali, marcar, colocar a quantidade de pontos que dê múltiplos de 4 e ir tecendo normalmente, tá? Ó, então agora vai ser essa carreira daqui até lá, ó, até o outro marcador, até aqui. Chegou aqui, vira, vai fazendo até atingir o comprimento necessário. Eu vou passar pra vocês o tamanho que eu teci, porque da outra manga, pra que vocês, se você estiver fazendo igual o meu, ou pra você se basear, ter uma ideia só, tá? Eu vou passar as medidas agora. Então, eu estou com uma manga prontinha aqui e as medidas ficaram a seguinte. Daqui, ó, das 2 carreiras do verde até a última aqui do verde, deu 40 centímetros e 38 carreiras, tá? 38 carreiras. Então, eu teci por 38 carreiras no total, pra ficar com 40 centímetros. Aí, eu iniciei o punho. O punho ficou com 6 centímetros no total, ou 7 carreiras. Uma de diminuições, só uma de diminuição, e o restante foi do ponto barra, por 6 carreiras. Então, aqui o total da manga do início até o final ficou com 46 centímetros. E a largura dela ficou com 39 centímetros. Ó, ela só tá fechada aqui, ó. Eu só fechei quando eu fui fazer o punho, mas eu vou explicar pra vocês quando eu chegar aqui, tá? Então, ó, teci aberta, como eu tava ensinando vocês, ida e volta. Quando eu atingi o tamanho necessário, eu fechei e fiz o punho, mas eu vou explicar pra vocês. Então, eu vou tecer a outra que eu iniciei agora, vou tecer as minhas 38 carreiras até chegar aqui, ó, que eu vou parar na carreira do verde, ó, uma carreira de pontos altos verde. Aí, eu vou parar e retorno com vocês quando eu chegar aqui, ó, nessa última carreira aqui do verde. Aí, eu vou retornar pra explicar como que eu vou fazer as diminuições e o punho e fechar aqui, certo? Então, eu vou tecer toda essa parte aqui, não tem segredo, aberta, ó, e de volta, como eu teci lá no final, 38 carreiras. Quando eu chegar aqui, ó, na última, eu retorno para explicar como que a gente faz o restante. Eu voltei aqui, ó, que eu finalizei o comprimento da minha manga. Eu fiz, aqui eu coloquei que eu tava contando, só para contar a carreira. Então, eu fiz as 38 carreiras, ficou com 40 centímetros de comprimento
e 39 de largura. Como eu fiz a outra, tá? Então, eu teci reto, ó. Coloquei os pontos de um marcador a outro que eu tinha medido e teci as 38 carreiras. Agora eu vou ensinar vocês como que a gente vai fechar aqui, ó, fazer as diminuições e fazer o punho. Eu vou organizar o trabalho aqui, porque tá uma peça bem grande, tudo dobrado aqui, eu vou organizar. Pra retomada aqui, eu não cortei o fio tá tudo aqui em espera. Vou mostrar como que eu vou fazer agora. Então, aproximando aqui, ó, eu não tinha terminado o trabalho. Eu vou terminar aqui, ó, com o fio verde. Não vou puxar o branco mais aqui pra cima, porque eu vou finalizar aqui, vou cortar o fio. Então, eu já finalizo com o verde. E o verde eu não vou cortar, porque eu vou continuar a tecer com ele. Eu vou cortar só o fio branco. Deixa eu só pegar minha tesoura. Aqui. Vou cortar o fio branco. Não muito grande. E o que eu vou fazer com ele? Ele tá solto aqui, então eu vou amarrar no verde. Não vou apertar muito, vou dar uns 2 nozinhos, só para que não tenha perigo de desmanchar conforme eu for tecendo, tá? Amarrei aqui, ó, no fio verde que eu tava tecendo. E vou continuar com o fio verde. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha manga no meio, tá? Ó, aqui tá aberto, eu vou dobrar, vou unir ponta com ponta aqui, ó. E vou fechar agora com ponto baixíssimo pra unir as duas carreiras. Vou virar aqui, ó. Tô com o fio aqui, dobrei a manga ao meio, ó. E vou colocar a agulha aqui, ó. No primeiro ponto que eu fiz aqui da carreira, as correntinhas, ó. Insiro a agulha e vou puxar o fio, tá? Para fazer um ponto baixíssimo e unir essas carreiras. E agora eu vou trabalhar com ela circular fechada, ó. Coloquei lá na carreira de trás, puxo com ponto baixíssimo. Então, agora eu uni, ó, tá? Agora eu vou trabalhar só a parte aqui, ó, vou reduzir os pontos a partir daqui. Então, eu fiz aqui. E vou trabalhar agora. Vou fazer 3 correntinhas e vou trabalhar somente do lado do direito. Ficou assim aqui a emenda, ó. Então, eu uni com ponto baixíssimo e fiz 3 correntinhas aqui. E vou trabalhar essa carreira toda com diminuição, porque eu quero fazer... Vou diminuir a metade dos pontos. Então, depois que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto que eu tenho... Vou fazer um ponto alto, só que eu não vou terminar, vou deixar ele assim, ó, só uma alcinha. Aí, vou no próximo ponto da carreira, faço o ponto e não termino, ó. Agora sim, eu tiro eles todo de uma vez. Então, de 2 pontos, eu pulei um aqui, pera lá. Vou fazer de novo um que eu pulei, tá? Desmanchar, ó, faço aqui. Faço e não termino, ó, 2 pontos. Agora sim, tiro de uma vez só. Então, de 2 pontos, eu fiquei só com 1. Então, eu tô diminuindo a metade, tá? Então, eu vou no próximo, faço ponto alto e não termino. Vou no próximo, faço ponto alto e não termino. Quando eu ficar com as 3 laçadinhas, eu tiro elas todas de uma vez. Então, de 2 pontos, fiquei só com 1. Então, eu vou diminuir a metade, ó. Faço e não termino, vou no próximo, faço e não termino, agora sim, tiro tudo de uma vez. Então, a cada 2 pontos, tá ficando um só aqui, ó. Diminuir a metade. Se você acha que é muito, se você acha que você fez muito, já menor aqui, não quer apertar muito o punho, você pode fazer uma diminuição, um ponto alto normal, outra diminuição, outro ponto alto normal, ou 2 diminuições, assim, e no outro, você faz um ponto alto normal, ó. Assim, faço normal, aí no outro, faço com a diminuição. Isso vai depender, ó, fiz aqui diminuição, normal, diminuição. Você pode fazer 2 diminuições, um normal, 2 diminuições. Assim, fica a seu critério agora, você vai ver o que fica melhor aí, tá? Eu resolvi fazer todos com diminuição, porque deu super certo, deu bem justinho no meu punho. Ó, fazendo a cada 2 pontos, ele se transformar em um só.
faço ponto alto e não termino, vou no próximo, faço e não termino, tiro tudo de uma vez. Então, aí você vê o seu trabalho, o que você acha melhor, diminuir tudo, assim como eu tô fazendo, ou a cada duas diminuições um ponto alto normal, ou a cada uma diminuição um ponto alto normal, aí fica a seu critério. Eu vou fazer toda a carreira dessa forma, fazendo os 2 pontos altos fechados juntos, até chegar aqui, ó, no outro lado, ó. Quando eu chegar aqui, eu retorno para mostrar como que eu vou fazer a próxima carreira. Então, eu vim percorrendo, olha só como já diminuiu, já fechou bastante. Agora, com o ponto barra, ele vai fechar mais e vai ficar bem flexível. Então, aqui, ó, estão me faltando esses 2 últimos pontos. Eu vou fazer agora junto com vocês e vou dar início. Ó, faço e não termino. Dou uma laçadinha, vou pro próximo. Faço e não termino. Agora sim, tiro todos de uma vez. E eu fiz aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou fechar aqui na terceira. Ó, entro com a agulha, puxo com um ponto baixíssimo e uni aqui a minha carreira. Faço 3 correntinhas e já continuo pra cá, não vou girar o trabalho nada, certo? Aqui eu vou fazer o ponto barra, que é o ponto, vou pegar o ponto em relevo, pego pela frente. Ó, eu entro com a agulha aqui e saio aqui, ó, eu abraço esses 2 pontos que ele se transformou em um só. Faço ponto alto em relevo, pego pela frente. Dou a laçadinha, o próximo eu vou pegar, pego por trás, ó, eu insiro a agulha e saio aqui, ó, levo esse ponto lá atrás. Aí sim, eu puxo o fio e faço o ponto alto. Dou a laçadinha, agora eu vou pegar ele pela frente. Insiro a agulha aqui, envolvo esse ponto e saio com a agulha aqui, ó, trago o ponto pra frente. Aí sim, eu puxo o fio e faço o ponto alto. No próximo, eu vou fazer pra trás, então eu vou inserir a agulha aqui, ó, de trás pra frente, abraço esse ponto aqui, ó, levando ele lá pra trás. Agora sim, puxo o fio e faço ele em relevo pra trás, ó. Vai ficar um pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás, até chegar lá do outro lado. Aí, assim, a manga, ela vai ficar mais justinha e bem elástica, tá? Então, você faz assim, um ponto alto em relevo pego pela frente e um ponto alto em relevo pego por trás. Essa barra tradicional do crochê. Eu vou fazendo a minha aqui, ó, desse jeito, ó, lembrando que são os 2 pontos fechados juntos, tá? E ele vai ficando assim. Eu vou fazer aqui toda a carreira desse jeito e retorno com vocês assim que eu chegar aqui, ó, desse lado. Então, eu chego aqui no final, ó, eu entro na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas e vou continuar pra cá, não vou girar o trabalho nada, tá? Então, aqui, ó, onde eu fiz em relevo pego pela frente, eu vou fazer ele em relevo pego pela frente. Eu dou a laçadinha na agulha e envolvo esse ponto aqui pra frente e faço ele em relevo pego pela frente. Onde eu fiz aqui por trás, na carreira, ó, eu insiro a agulha e faço ele pegando por trás. Aqui pra frente. E aqui, ó, onde eu fiz por trás, eu faço por trás. Agora, você vai fazer dessa forma, somente repetindo isso, ó. Você vai repetir esse processo até você atingir o tamanho que você quer para o seu punho, tá? Não sei o que tanto você reservou para deixar para punho, porque eu fiz a manga um pouquinho mais curta para fazer um tanto de punho. Eu fiz 7 carreiras no total, começando pela de diminuições, e o restante de pontos aqui da barra deu 7 carreiras e 6 centímetros de punho. Então, eu vou percorrer dessa forma aqui, ó, ponto onde é
Onde eu peguei por trás, eu pego por trás. Onde eu pego pela frente, eu pego pela frente, até atingir o tamanho necessário. E olha como ele já vai fechando bem o punho, ó. Já vai fechando conforme você vai tecendo os pontos em relevo, ó. Ele vai fechando, olha só como que finalizou aqui, ó. Sem diminuir ponto, só aquela carreira ali, ó. Eu fui tecendo e ficou assim. Ficou dessa largura, mas ficou elástica, ó, cabe bem certinho o punho. Eu vou tecendo aqui então até dar 6 carreiras, são 7 no total, tá? Quando eu finalizar eu volto para mostrar para vocês o processo. Então eu vou fazer assim, eu vou tecendo, onde eu peguei pela frente eu pego pela frente, onde eu peguei por trás eu pego por trás, chego aqui, ó, fecho na terceira correntinha e já dou início aqui, pela frente, por trás, chego aqui, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo e dou sequência na carreira sem girar, sempre indo do mesmo lado, sempre do lado do direito da peça. Então, eu vou finalizar essa barra e retorno com vocês com ela finalizada e vou mostrar os próximos passos. Teci aqui as 7 carreiras. Olha só, agora falta fechar aqui na terceira correntinha, fiz o último ponto, vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e terminei. Agora posso cortar o fio e vou dar aquela laçadinha aqui para dar o nó. Agora depois a gente faz todo o acabamento colocando esse fio para dentro, mas depois eu ensino como que faz. Então ficou dessa forma aqui o punho, 7 carreiras no total. Olha como ele ficou bem justinho, mas ele ficou ele é um ponto bem maleável, tá? Diminuir a metade aqui, ó, dos pontos. E aqui tá aberto, ó. Agora vamos fazer a costura. Vou virar o casaco todo pro avesso para fazer a costura agora. Vou costurar com a própria agulha de crochê e eu retorno com vocês para mostrar como que a gente vai fazer essa costura. Então agora, para fazer a costura, eu tô com o casaco todo do avesso para fora, tá? E aqui é a parte de baixo. Essa costura eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer com a agulha de crochê e vou costurar, eu tentei costurar só com o fio verde tudo, mas eu não gostei, onde estava o branco ficou aparecendo a parte que eu costurei do verde. Daí eu tentei com o branco, costurei, mas onde tem verde fica aparecendo a costura do branco, ficou bem feio. Então, o que eu fiz? Eu não gostei particularmente, tá? Mas se você quiser fazer, aí olha só, eu costurei um lado já pra testar. E olha só, não parece a costura. Ó, aqui a emenda da lateral com a parte das costas, ó. E eu fiz cada carreira com o seu fio de couro. Olha que acabamento que fica bem perfeito. Ó, não aparece a costura, porque cada cor correspondente eu costurei, ó. E eu vou mostrar pra você como que eu fiz essa costura. Caso você não queira fazer assim, porque dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que costurar 2 vezes. Mas fica com um acabamento perfeito, olha só. Onde tem branco eu costurei com branco, onde tem verde eu costurei com o verde. E não ficou, ó, ficou da mesma cor, ficou um acabamento perfeito. Porque se eu costurar só com o branco, aqui no verde vai ficar aquele fio branco passando. Ou mesma coisa no verde. Então, vou ensinar agora como que eu fiz assim, ó, pra ficar com esse acabamento perfeito de costura, tá? Vou mostrar aqui desse outro lado. Então, esse lado eu fiz antes pra testes, porque eu já tava desconfiada que não ia dar certo de costurar com uma cor só. Mas se você quiser, pode, tá? Daí fica a seu critério, certo? Então, eu vou unir as 2 pontinhas aqui, ó, da lateral. Se você quiser começar lá pela manga, também pode, não tem problema. Eu vou começar aqui de baixo pra cima. Vou inserir agora, eu vou aproximar aqui para que vocês visualizem melhor. Vou inserir a agulha bem aqui, ó, no último ponto da parte das costas do casaco. Vou pegar a parte da frente que tá aqui, ó, e vou pegar as correntinhas de início bem embaixo aqui, ó. Primeiro eu vou amarrar o fio, né? Senão também não dá pra costurar nada. Se você quiser, pode amarrar o fio aqui, ó, mas vai ficar com um nó.
Ou você amarra um fio novo, amarra aqui, ó, põe o fio, eu vou puxar aqui, ó, puxo e amarro. Não tem perigo, se eu fizer nozinho na ponta, é perigoso ele passar pelo espaço do ponto e escapar. Então, eu dou nó assim. Agora, novamente, insiro a agulha ali no final, no meio do ponto e pego lá do outro lado. Junto os dois lados. Juntei aqui os dois lados, vou pegar a ponta do fio, vou puxar e fazer uma correntinha. E vou pegar agora no ponto aqui, ó. Pego no ponto e no ponto lá do outro lado, você pode envolver todo esse ponto aqui de borda, se você quiser inserir a agulha dentro, e fiz um ponto baixíssimo. Ó, vou aqui no próximo, ó, eu vou envolver o ponto todo, vou lá no outro lado, envolvo o ponto todo, ó. Fazendo ponto baixíssimo, ó. Puxo, passo por dentro. Dá pra fazer mais uma vez aqui, dá pra fazer 2 vezes em cada ponto, ó. Ó, terminei o verde, agora começa o branco. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar a laçadinha um pouco mais soltinha e vou pular a parte branca e vou lá na verde. Ó, eu deixo a branca de lado, vou lá na verde, ó, verde com verde, ó, envolvo os 2 pontos de borda de cada lado, puxo o fio e passo por dentro, ó, deixando a laçadinha bem solta, senão vai ficar, vai se apertando o seu trabalho, deixe bem soltinho. De novo aqui, ó, dá pra fazer 2 em cada carreira. Insira a agulha, passa aqui por dentro. Chegou a carreira do branco, eu vou pular e vou inserir aqui no verde, ó. Eu tô costurando com verde, ó. Envolvo o ponto, deixo bem soltinho pra não franzir o trabalho. Vou de novo aqui no verde, ó, 2 pontos em cada. Ó, e vai ficando assim, fica essa laçada comprida aqui. Só que se você virar, o branco tá aberto, ó. Você tá costurando só o verde, o branco tá aberto. Aí, você pula aqui, deixa a laçadinha solta, pula aqui a carreira branca, entra aqui, ó, no ponto que tá em verde, ó, pego só o ponto da beiradinha aqui do outro lado, puxo, tudo isso bem soltinho pra não ficar franzido, ó. Agora, acabou a carreira do verde, vou lá, pulo o branco, vou de novo lá, ó, no verde e no verde, ó, lá do outro lado, puxo bem soltinho, cheguei na carreira do branco, pulo, vou lá no verde, ó, já deixo a laçada bem soltinha, pego o primeiro ponto aqui da parte da frente, puxo o fio bem soltinho, ó, de novo, na mesma carreira. Pulo a branca, vou lá na verde de novo, e assim eu vou até chegar lá na manga. Ó, sempre lembrando de fazer bem soltinho, ó, pra não franzir tudo. Ó, vai ficando desse jeito e só costurando a parte verde. Eu vou tecendo todo o comprimento do meu casaco, vou chegar aqui embaixo do braço, uno aqui, e aqui a manga, faço, continuo até chegar aqui, ó, no punho, certo? Tá muito aproximou demais. Isso, então você vai percorrendo toda a lateral, chega embaixo do braço e continua, prossiga até finalizar aqui, ó, no punho, que tem aqui uma partezinha verde em aberto. Eu vou tecer o meu, assim, do jeito que eu tava explicando pra vocês, toda a parte verde. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto pra mostrar como que eu vou fazer aqui, arrematar o fio, e daí vou mostrar como que a gente vai, na sequência, costurar a parte branca, certo? Então, eu vou pausar o vídeo, vou continuar costurando da forma que eu tava explicando, certo? Quando eu chegar aqui na manga, na parte verde aqui da manga, eu retorno. Então, eu vim percorrendo, ó, como eu mostrei, só as carreiras verdes, e estou chegando aqui na manga, ó, falta só o pedaço aqui, ó, da última carreira aqui, ó, para costurar. Então, pulo aqui, vou aqui e aqui. Faço meu ponto baixíssimo bem largo. Vou fazer mais um.
Vou pegar aqui os pontinhos aqui, ó. Qualquer, só pra arrematar o fio. Ou posso finalizar aqui também. Ó, insiro aqui. Vamos pegar um mais... Aqui só. Passo assim. Já posso cortar aqui o fio verde e finalizar a costura. Não preciso cortar muito grande, depois eu faço o acabamento. Dou o nozinho. E a costura com o fio verde já está pronto. Vou mostrar aqui, ó, toda a lateral. Aí, se eu abrir, tá bem bonitinho, só que a parte branca está aberta. Então, eu vou fazer o mesmo processo agora com o fio branco. Vou pegar aqui a ponta do branco. Então, aqui já tá tudo organizadinho. Vou inserir o fio aqui, ó, na carreira do branco, ó. Aqui, ó, eu posso abraçar esse primeiro ponto, não tem problema. E lá do outro lado, ó. Aqui, peguei os dois lados. Vou passar o fio. E vou amarrar agora, como eu fiz com o verde. 2 nozinhos. Insiro o fio. Puxo aqui, vou fazer uma correntinha para ficar bem preso. Vou de novo aqui, ó, nesse primeiro. Ai, enrosquei a agulha. Insiro aqui, primeiro, puxo, faço ponto baixíssimo. Deixo a alcinha bem larga, porque eu vou pular a verde agora. Pula a carreira verde e vou lá no branco. Então, eu dou uma viradinha assim pra pegar o primeiro ponto, ó, porque a alcinha do verde aqui, ó, ficou tampando, mas eu vou pegar só o primeiro ponto ali, ó. Abraço aqui, eu envolvo todo o primeiro ponto, vou lá na carreira, na parte da frente, ó, pego o ponto, puxo, faço ponto baixíssimo, vou de novo, vou 2 vezes em cada carreira, envolvo todo o ponto, puxo, deixo bem soltinho, porque eu vou pular o verde e vou lá no branco. Envolvo o ponto. Vou puxar aqui pra ver se eu tenho um outro branco, não. Aqui, ó, envolvo esse ponto branco e vou lá do outro lado, envolvo também. Puxo e passo por dentro. Vou de novo, passo 2 vezes, ó. Aqui. Opa. Ó, ponto baixíssimo. Vou lá, deixo soltinho pra pular o verde. Ó, pego todo o ponto branco desse lado e todo o ponto branco desse. Ponto baixíssimo, 2 vezes. Não aperte para não ficar franzido, ficar duro o trabalho. Deixa soltinho, ó, vai lá do outro lado, pega os 2 pontos, ponto baixíssimo. Então, a única diferença é que dá trabalho é que você tem que fazer 2 vezes o mesmo processo, mas vai ficar com acabamento que eu acho que vale a pena. Ó. Aqui, vai lá. Faço aqui de novo, e assim eu vou indo até chegar lá na manga de novo, certo? Então, eu vou costurando aqui agora somente a parte branca, e daí retorno com vocês lá no final. Vou terminar da mesma forma que eu terminei, mas eu retorno quando eu chegar lá na manga pra mostrar. Então, vai ficando dessa forma a costura, e agora aqui, ó, ficou cada um no seu, com a costura, ó, branco com branco, verde com verde. Fica um acabamento bem bonitinho, ó. Tá? Então, eu vou fazendo assim até chegar lá na manga. Daí, eu retorno pra mostrar os próximos passos. Então, venho costurando aqui, ó, na lateral do casaco com o fio branco. E eu cheguei bem embaixo do braço, que tem essas 2 carreiras em verde. Aí, fica muito longe pra levar até lá. Então, eu voltei pra mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Então, eu vou inserir aqui, ó, só no topo dessas correntinhas que formou do ponto baixíssimo da costura do verde, ó, e faço
só para levar o fio, ó, posso pular alguns, ó, só no topo da alcinha, sem passar lá pro outro lado, no topo da alcinha do ponto baixíssimo, ó, bem soltinho para não ficar preso, para eu chegar lá na carreira do, ó, só no fiozinho aqui, para não passar pro outro lado, ó. Então, eu contornei todas essas duas carreiras. Agora, já posso fazer minha costura normal aqui, ó, pegando os dois pontos brancos, fazendo ponto baixíssimo e sigo agora na manga, ó, agora eu já posso pular ele normalmente. Faço os dois pontos aqui, pulo branco. Então, eu já tô na manga, logo eu finalizo e retorno para mostrar como que eu faço o acabamento. Opa, escapou. Então, pro vídeo não ficar muito longo, ó, então eu passei só, tá? Bem superficial para não sair do outro lado. E agora, eu vou terminar a manga aqui e já retorno. Então, eu cheguei aqui, ó, fiz o último ponto. Vou pegar só o superficial aqui, ó, e fazer mais um. Só pra prender, enroscou, ó, só o topo do ponto. Passa aqui. Já posso cortar esse fio branco. E faço aquela laçadinha. A costura tá pronta, depois é só arrematar esses fios aqui, ó. Depois eu ensino a fazer todo esse acabamento. Então, a costura tá finalizada, agora falta só, vamos virar o casaco pro direito e fazer o acabamento aqui, ó, na lateral. Vou fazer um acabamento e eu vou mostrar agora como que nós vamos fazer esse acabamento e já finalizar o casaco. Então, o casaco costurado, olha só como que ele ficou, bem comprido, já tá aqui todo costurado. Ficou assim a costura, mas por fora ficou imperceptível, ficou perfeita. Agora, vou amarrar o fio, nós vamos fazer o acabamento, ó, toda a lateral agora com a cor verde, como foi feito nos punhos. Eu vou começar por aqui, ó, bem na costura, entre a parte das costas e a parte da frente do lado do direito. Então, eu vou virar todo o meu trabalho aqui, ó, porque eu vou iniciar a costura, o acabamento aqui, ó, bem na costura, ó, tem todos esses fios bem na costura, entre as costas e a frente, tá? Aqui eu vou fazer pontos altos em todo o redor, mas eu vou começar por aqui. Então, eu vou amarrar o fio verde agora, bem aqui. Vou tentar virar ele todo aqui para que fique melhor para vocês visualizarem. Aqui. Então, a parte de baixo, entre a costura das costas e da frente, eu vou amarrar o fio. Deixa eu só me organizar para pegar a pontinha certa aqui do fio. Pronto, agora eu posso amarrar, ó, bem na costura. Coloco a agulha aqui, puxo o fio e amarro. O lado do direito pra fora, tá? Vamos trabalhar do lado do direito. Então, amarrei o fio, vou inserir novamente a agulha no mesmo lugar. Vou puxar aqui e fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, ó. Na verdade, é só a alcinha do ponto, eu vou fazer um ponto alto. Só tirar aqui esses... Ó, aqui na alcinha, eu faço um ponto alto. Então, para cada ponto de base que eu tenho aqui, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, eu faço um ponto alto, ó.
hora que eu vou tecendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, quando eu chegar na outra ponta aqui, ó, nessa ponta, eu retorno para mostrar como que eu vou fazer aqui para virar para a lateral do casaco. Então, eu vou tecendo e já retorno. Eu cheguei aqui, ó, teci o último ponto. Então, o que eu vou fazer agora para virar para a lateral? No mesmo ponto, que eram as 3 correntinhas aqui, ó, que eu fiz para iniciar, eu vou fazer mais um ponto para dar aquele aspecto arredondado, ó. Então, no mesmo espaço eu fiz mais um, vou virar e nesse ponto aqui, ó, nessas correntinhas aqui, mais um ponto alto. Então, vai ficar 3 no mesmo ponto. É para ele dar esse aspecto arredondado. Agora, eu estou na lateral do casaco, na parte da frente. Eu vou fazer da seguinte forma. Como aqui os pontos são deitados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto para não ficar muito, que eu não posso aumentar a quantidade de pontos que eu tenho na lateral do casaco. Então, como que eu vou fazer? Quando eu tô com o verde aqui, eu faço um ponto alto. Na carreira branca, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Na carreira verde, um ponto alto, ó. Na carreira branca, 2. Ó, vai ficando dessa forma, certo, ó? Então, na carreira verde, um ponto alto, ó. Na carreira branca, faço 2. Assim, eu não deixo ele muito franzido, não coloco muito ponto. Então, eu tô na carreira verde, um ponto alto. Tá? Na carreira branca, 2 pontos. E assim, eu vou tecendo até chegar lá em cima, ó, aqui é um só. E aqui é 2. Quando eu chegar lá em cima, eu retorno pra mostrar pra vocês, porque daí aqui na gola, ele não ele é topo de ponto. Aí, você faz um ponto alto pra cada ponto, tá? Então, eu vou tecendo assim o meu, até chegar lá, daí eu retorno e mostro pra vocês. Até chegar lá em cima, percorrer toda a lateral do casaco. Então, eu vim percorrendo toda a lateral, cheguei aqui na parte da costura do ombro e aqui a parte como que fala o nome? Meu Deus! Da gola, da gola, tá? Então, eu fiz os 2 pontos aqui na lateral, aqui um só. Aqui acabou meu fio, eu já amarrei. Esse fio aqui eu vou deixar aqui pra trás, pra depois eu faço o acabamento dele. Vou fazer um ponto aqui na costura. Agora eu tô com um nó ali. E um ponto aqui, ó, nessa outra carreira. E agora, eu já tô na lateral do casaco, o que eu vou fazer? Um ponto alto para cada ponto. Deixa eu só organizar ele aqui. Então, essa aqui é a parte do pescoço e é topo de ponto. Então, vai ser fácil, um ponto alto para cada topo de ponto que eu tiver aqui em cima. Eu vou pausar o vídeo, quando eu chegar aqui na lateral de novo, eu retorno. Então, eu estou chegando aqui, ó, pra fazer a curva, pra chegar, aqui é a parte da costura do ombro e pra chegar na lateral novamente. Ponto sobre ponto aqui. Aqui, vou fazer um na costura. E um aqui na lateral. Aí, já cheguei aqui na parte da lateral, ó, eu continuo tecendo como eu vim tecendo o outro lado. 2 pontos altos na parte branca, um ponto alto na parte verde. E vou até chegar lá embaixo,
2 na parte branca, 1 na parte verde. Você vai descer agora toda a lateral do casaco até chegar aqui embaixo. Chegando aqui, você faz um ponto, faz 3 pontos, como lá do outro lado. Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e outro aqui na alcinha. Então, totalizando 3, 2 na alcinha e 1 na lateral, certo? Então, você vem tecendo 1 na parte verde, 2 na parte branca, 1 aqui na verde, 1 aqui na lateral e 2 aqui em cima, nesse primeiro ponto, bem aqui, ó, 2. O restante você tece ponto sobre ponto, tudo, se você quiser pôr aqui, ó, na costura, pode pôr um ponto, tece todas as costas. Aqui na parte das costas, ele tem igual onde a gente iniciou, aqui as correntinhas. Faça nas correntinhas, um ponto para cada ponto, até chegar aqui novamente onde foi iniciado, ó. Aí, fecha com ponto baixíssimo. Eu vou tecer tudo isso e retorno para mostrar como que eu vou fazer a próxima carreira, tá? Então, vai tecendo ponto sobre ponto, até chegar, tece ponto sobre ponto, até chegar aqui onde foi iniciado. Lembrando, quando chegar aqui na quina, fazer 3 pontos nesse ponto aqui, ó, 1 aqui e 2 aqui em cima, certo? Esse é o único detalhe. O restante é tudo igual. Então, eu vou tecer todo o meu aqui para não me alongar muito, para o vídeo não ficar longo, e eu retorno para mostrar a próxima carreira. Eu vim tecendo os pontos altos ao longo de todo o trabalho e cheguei aqui onde eu iniciei, ó. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, 1, 2, 3. Entro, deixa eu só tirar aqui os pelinhos. Entro com a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Fecho aqui a carreira. Faço 3 correntinhas e vou fazer agora o ponto em relevo pego pela frente. E o outro para trás. Eu vou fazer o mesmo ponto que eu fiz no punho, tá? Ó, o outro em relevo pego por trás. O outro, ó, pego pela frente, trago o ponto para frente, faço ponto alto em relevo pego pela frente. O outro eu levo o ponto lá para trás e faço ponto alto em relevo pego por trás. Faço um para frente e um para trás ao longo de todos esses pontos altos que eu coloquei em volta do casaco todo. Ó. Vai ficando dessa forma, um ponto alto em relevo para frente e um ponto alto em relevo pego por trás. O mesmo ponto do punho. Então, eu vou tecendo assim, ó, ao longo de todo o casaco. Quando eu chegar aqui novamente, eu retorno com vocês e mostro, fecho carreira e continuo para mostrar para vocês como que eu vou fazer a próxima, para não ficar dúvida, e explico os últimos passos aqui para finalizar o casaco. Então, eu percorri toda a extensão do casaco, fazendo os pontos em relevo, um para trás, um para frente, até chegar aqui no final da carreira, ó, e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntinhas e não giro o trabalho, já dou sequência aqui, ó, onde eu fiz em relevo pego pela frente, eu faço em relevo pego pela frente. Onde eu fiz para trás, eu faço em relevo pego por trás. Onde eu fiz pela frente, eu faço pela frente, exatamente a mesma coisa lá do punho da manga. Ó, fiz para trás, aqui eu fiz para frente, eu só repito agora até atingir o tamanho necessário que você queira ir para a barra do seu casaco, para o acabamento da lateral. Eu não sei ainda quantas carreiras eu vou fazer, eu vou fazendo e vou vendo, vestindo para ver quanto que eu acho que vai ficar bom. Então, eu vou percorrer toda a extensão do casaco, vou fazer mais algumas carreiras, que eu quero ver qual que vai ficar melhor. Eu acredito que eu vou fazer umas 4 no total, essa aqui já é a segunda, tá? Eu vou ver se eu faço mais, mas aí quando eu terminar, ó, eu percorro toda a carreira, chego aqui, fecho na terceira correntinha e dou sequência ao ponto.
quando eu termino aqui, fecho, dou sequência e vou fazendo assim até atingir o tamanho que eu quero. Eu acredito que eu vou fazer mais umas 2 além dessas, mas eu retorno, mostro pra vocês o tamanho que ficou e passar a quantidade de carreiras. Eu voltei aqui, ó, que eu finalizei a minha barra. Então, eu fiz um total de 5 carreiras de barra. 5. Uma de pontos altos e 4 de pontos em relevo, ponto barra. Então, um total de 5. 5 carreiras. Agora, eu já posso cortar o fio aqui. Então, eu finalizei, fechei a carreira. Vou pegar minha tesoura aqui para cortar o fio. Agora, eu já posso cortar. Deixa eu achar aqui. E vou dar só aquela nozinho e aqui já tá finalizado. Vou passar então a medida aqui da barra, tá? Então foram 5 centímetros de barra, ficou com 5 centímetros não, 5 carreiras, deu quase 6 centímetros, 5 centímetros e meio. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o acabamento dos fios. Ficou com 5 centímetros e meio mais ou menos de barra. Como que eu vou fazer os acabamentos dos fios? Com a própria agulha eu vou virar aqui, ó, que eu tenho um monte de fio aqui, ó, da costura, que eu vim tecendo, e essa aqui, por exemplo, que eu cortei agora. Vou pegar um fio branco para ficar mais fácil, para que vocês visualizem, mas você vai fazer com todos os fios, tá? Você pode pegar a agulha de tapeceiro e colocar, ou com a própria agulha que você veio tecendo, você vai passar, ó, em algumas alcinhas, ó, somente as alcinhas de trás, não deixe passar lá pra frente, tá? Ó, então eu pego e coloco a agulha aqui e puxo o fio, ó. Aí eu vou caminhando com esse fio, deixa eu ver se eu consigo deixar mais perto. Ó, eu vou caminhando com esse fio. Vou trazer pra cá, porque eu quero esconder ele só na parte branca. Ó. E vou passando ele, ó, pra lá, pra cá. Eu subo, desço com ele. E assim eu vou escondendo. Eu posso passar inteirinho. E depois eu corto a pontinha, se eu achar que for necessário. Não deixa passar pro outro lado, são apenas algumas alcinhas, tá? Ó, e o fio vai desaparecendo. Você vai fazendo assim com todos os fios que você tiver aí solto. E tem bastante, tá? Da costura, da emenda de carreiras, enfim, tem bastante fio perdido, ó. Então, daqui eu vim caminhando com esse fio. Como eu cortei pequeno, eu não vou cortar mais, eu já vou passar ele todo. Mas se você cortou bem grande, você pode passar um tanto e pode cortar o restante, tá? Ó. Aqui, eu já, ó, passei e ficou só uma pontinha. Então, esse fio já tá arrematado. Por exemplo, eu posso pegar esse verde aqui, ó. Como tá escuro, fica difícil pra mostrar pra vocês, por isso que eu peguei um branco. Ó, faço a mesma coisa, eu vou passando por dentro de algumas alcinhas e assim eu escondo todo. É um trabalho bem detalhado, de paciência, tá? Pelo avesso sempre da peça, você vai escondendo todos os fios e fica com um arremate bem bonito. Ó, então eu vou lá pra baixo agora, venho pra cima, sempre nas alcinhas de trás pra não aparecer do outro lado. Ó, e o fio vai desaparecendo, só tem aqui mais uma pontinha. Vou passar aqui. E assim, eu vou fazer com todos os fios, tá? Não vou gravar vídeo de todos, porque eu tenho bastante fio. Ó lá, ó, já sumi com um, então agora falta fazer com todos esses. E assim eu vou o casaco todo, tá? Vou mostrar ele inteiro aberto aqui pra vocês, já está finalizado. Eu não vou colocar botão, não vou colocar... Mas você tem a opção de pôr botão, de pôr zíper, de fazer um cintinho.
Aí fica a seu critério, ou deixar assim como eu deixei, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora ele inteiro, passar as medidas. Então aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, o casaco prontinho. Ele ficou desse jeito. Então, lembrando que eu vou deixar as medidas desse tamanho que eu fiz, que é o tamanho P, mas eu vou deixar do PP ao GG para vocês lá nas descrições do vídeo, as sugestões de medidas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. E até a próxima videoaula!